Olá, tudo bem? Como é que você está? Deus te abençoe. Vamos lá para mais uma conversa sobre essa série Prisioneiros do Passado. Segunda Coríntios 5,17 diz assim: Palavra de Deus para você. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Guardou essas palavras? A gente precisa escolher as palavras que guarda no coração. Principalmente as palavras que mostram ou pretendem revelar quem nós somos. Nós ouvimos críticas, nós ouvimos opiniões, nós ouvimos pitacos, nós ouvimos conselhos, nós ouvimos definições, nós ouvimos descrições sobre nós. O que é que você compra? Há pessoas que se deixaram levar pelas descrições do passado. Sejam porque os pais, tios, primos, primas, irmão, irmã, amigos de infância, declararam que essa pessoa era alguém com as seguintes características, com os seguintes vícios, problemas, erros, comportamento, e nós compramos essa identidade e crescemos com ela. Só que algumas descrições ou avaliações de pessoas que falaram conosco ao longo da nossa infância, ao longo da nossa adolescência e o início da juventude, não eram muito boas, não eram muito edificantes. Às vezes eram palavras que diziam assim: você é muito burro, você é muito tonto, você é muito sonso, você é muito feio, você deveria ser mais esperto, você não tem jeito, você é mau, você não presta. Quantas palavras você já ouviu que depreciaram você? E cada uma dessas palavras foram se transformando numa barra de aço, compondo uma cela no seu passado. E aí, de repente, outras pessoas querem acrescentar motivações na sua vida, orientações na sua vida, que verdadeiramente vão te edificar. Às vezes são pessoas, por exemplo, namorado, namorada, noiva, noiva, o marido, a esposa. Eu já ouvi algumas vezes, por exemplo, quando esposas, ao se sentarem no gabinete pastoral, do lado dos seus maridos, falam assim comigo: mas pastor, eu já disse 1 milhão de vezes que ele tem potencial, que dá para ele fazer, ele fica teimando que nunca foi esse tipo de pessoa, eu enxergo essa habilidade nele, eu enxergo o seu potencial. Às vezes, eram maridos falando de suas esposas, mas eu confesso que eu ouvi isso mais das esposas. E os maridos dizendo: não, não é possível, não dá. Meu pai falou, minha mãe falou, sempre me disseram. Estava ali uma pessoa que o amava, que o queria bem, que queria motivá-lo, mas essa pessoa simplesmente não confiava na declaração da esposa. Por quê? Porque as declarações do passado sobre quem ele era pareciam definitivas, fatalistas. Era uma determinação irrevogável. Quanto poder para as pessoas! Não é mesmo? Talvez você tenha entregue poder demais para os outros definirem quem você é. Talvez sejam definições baseadas em algum erro que você cometeu no passado, mas você comete o mesmo erro. Talvez sejam coisas relacionadas a frustrações, a erros ou algum problema que você enfrentou no passado, mas você ainda os tem? Pastor, eu tenho. Eu tenho o mesmo problema, os mesmos desafios. Você os tem ou você os mantém? É muito diferente. Se você os tem, é hora de lutar para mudar. Mas se você os mantém, você já tem condições de ter superado cada um deles. Basta deixá-los no passado. Eu ouvi, isso é uma declaração pública, tá? Por isso eu não estou fazendo nenhuma indelicadeza aqui com a pessoa. A atriz que foi nomeada e concorreu ao Oscar desse ano, agora, 2025, Fernanda Torres, atriz brasileira, confessar o seguinte diante de uma pergunta sobre beleza.
Ela disse exatamente o seguinte: olha, aqui foi difícil, viu? Aqui foi difícil, eu tive que batalhar muito, Ela se referia à sua beleza. Ela dizia que se achava feia na adolescência, que era uma criança feia, uma adolescente feia, uma jovem feia, mas que com o tempo ela foi trabalhando isso e hoje se acha bonita. Ela disse com estas palavras: olha, eu dei uma melhorada. A ideia não é se você concorda ou não com ela, com a Fernanda Torres. A ideia é como ela tinha uma autoimagem muito depreciativa e como ela ouviu algumas coisas sobre quem ela era, sobre a aparência dela, e ela não se permitiu definir por aquele diagnóstico do passado. Não, eu posso ser bonita. E hoje, na idade de mais maturidade que ela tem, ela poder dizer que se vê como uma mulher bonita é uma grande conquista. Perceba como o passado não foi uma prisão para ela, o passado não foi um definidor para ela e não precisa ser para você. Mais uma vez, você precisa se libertar do cárcere do passado. Ele não pode ter esse poder na sua vida. Supere as declarações e os diagnósticos sobre você. Há pessoas que tiveram diagnósticos terríveis. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que afirmou que o médico disse que ela sequer andaria, porque havia um problema grave no seu corpo que a impediria de ter uma vida plena. Essa pessoa não só anda, essa pessoa que eu conheço, anda, corre, faz esporte e superou em muito a expectativa de vida do médico. Ou seja, sim, há um diagnóstico, sim, não é mentiroso, mas não, eu não quero que o meu futuro seja encarcerado pelo diagnóstico do meu passado. Eu vou extrapolar esses limites, eu vou lutar. Você precisa fazer isso pela sua história. Você precisa fazer isso para construir uma história vitoriosa e bem-sucedida, mesmo diante de palavras que podem ser duras contra você. Olha, eu me lembro muito bem de que, no passado, algumas pessoas duvidaram muito de que eu poderia ser pastor. Eu tinha algumas características, eu tinha algumas limitações e falhas, e eu fico tão feliz de olhar hoje e perceber que eu não sou mais aquela pessoa que descreveram como inapta para o pastorado do passado. Eu continuo me achando insuficiente, dependente do poder e da graça de Deus. Mas é inegável de que a forma como participo da vida das pessoas hoje demonstra um crescimento ao longo da história e não um fatalismo do passado. Eu provei isso nessa área da minha vida, mas também em outras áreas da minha vida. E eu queria tanto que você acolhesse essas palavras. Eu convido você para uma revisão de discursos que foram proferidos a você, visando te moldar, visando orientar sua vida. Eu queria que você as revisasse. Você checasse se confere com a sua realidade de hoje, que você checasse se confere com o que a Bíblia diz que você é. Eu queria que você checasse com o fato de que agora você recebeu mais dádivas, dons e bênçãos do que você tinha no passado. E que você descartasse tudo aquilo, toda descrição, que não represente um trampolim para a sua vida. Olha, meu filho, minha filha, você tem uma grande dificuldade na sua vida, mas você pode lutar para superá-la. Esse tipo de declaração, ela é extraordinária. Ela reconhece as lutas que temos, os defeitos e limitações que temos, mas ela produz um empurrão para a superação. Agora, perceba, é muito diferente de meu filho, minha filha, eu acho que não tem jeito para você. Você é assim e será assim para sempre.
Pega isso, esmaga nas suas mãos como se fosse um papel onde está escrito uma mentira. Jogue no lixo, não volte mais a consultá-lo e você substitua pelo primeiro discurso. Se eu tenho uma limitação, se eu tenho uma falha, eu posso superá-la. Deus pode me ajudar a conquistar alvos maiores do que aqueles que disseram que eu conquistaria. Com mais veemência você deve descartar o que é mentiroso, porque falamos de limitações que você tem, mas que as pessoas querem te sentenciar a uma determinada vida por causa delas. Mas também há mentiras, pessoas que disseram a você coisas que não conferem com a realidade e que você deve descartar. O exemplo que eu dei dessa atriz famosa, é um bom exemplo. Quer uma coisa mais subjetiva do que beleza? Ela decidiu ser bonita. Ela decidiu se tornar bonita. Ela decidiu se reconhecer bonita. Boa parte das mentiras que te contaram sobre você dizem respeito à perspectiva das pessoas, o que elas esperavam ver em você, o que elas esperavam encontrar em você. E está na hora de divorciar da expectativa dessas pessoas e começar a olhar, não, eu quero me ver de uma outra maneira. Eu quero me ver como alguém belo, com potencial, com qualidades, com bons adjetivos e com um bom futuro pela frente. Por que não? Por que não, se você, em Jesus, é nova criatura? E coisas novas estão surgindo da parte de Deus na sua vida. Se Deus é o grande incentivador de um novo capítulo da sua história, eu prefiro, honestamente, ficar com as palavras de Deus, não com as palavras daqueles críticos que só querem me ver para baixo. Faça isso também e, com certeza, você vai ter uma grande liberdade na sua vida. Deus te abençoe e olha, muito entusiasmo no crescimento dentro dessa identidade que Deus forma em você. Grande abraço, Deus te abençoe e até breve.